Bom dia, é muito bom estarmos juntos nessa manhã. Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e quero convidar você a lermos a palavra de Deus nessa manhã. Hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020, agora são 6 horas e 40 minutos, um pouco mais cedo. Hoje é nosso devocional. Eu tenho uma reunião, participar de uma reunião com pastores daqui a pouco lá em Campinas. E louvamos a Deus por podermos estar juntos nessa manhã. 1 João capítulo 3, versículos 4 a 10, que nós estamos vendo sobre manifestações espirituais, lutando contra o pecado. E nós vimos ontem que a nossa luta contra o pecado, porque lutamos contra o mal, está baseada realmente, fundamentada na reconciliação espiritual que nós temos com Jesus. Então, reconciliados com Jesus, nós temos algo um pouco mais que Deus fala ao nosso coração. E hoje, versículo 6, 1 João 3, versículo 6. Eu gostaria que você estivesse atento à leitura que eu farei agora. 1 João 3, 6 diz assim: todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não viu nem o conheceu. Esse texto, João está falando quem permanece em Jesus Cristo. Uma coisa muito importante que encontramos na palavra de Deus é que o Senhor, aqueles que são dele, ele cuida, a ele pertencem, e é tão bom nós sabemos que Deus cuida de nós e que cuida de nós de uma forma que é eterna. Nós pertencemos a Deus e nada pode nos separar do amor de Cristo. Isso também deve se demonstrar, devem haver manifestações espirituais na nossa vida, de tal forma que mostremos que pertencemos a Jesus. Isso já está claro no nosso coração, porque há algo que é interno, temos certeza da filiação em Deus, Ele nos reconciliou em Cristo, mas também isso se mostra de forma externa. Não pode dizer, nenhum crente em Jesus pode dizer que é de Jesus, com Jesus e vive para Jesus, se não estiver disposto a lutar e abandonar coisas que desagradam o Senhor Jesus. Não simplesmente não são crentes enlivrados, como alguém disse, não. Nós somos crentes em Jesus, a revelação do amor de Deus está aqui e cremos na palavra do Senhor como viva e eficaz para a nossa vida e assim vivemos dessa forma para a glória e honra do Senhor. Então, eu quero ver com você algumas lições sobre essa manifestação espiritual e a luta contra o pecado. Como eu disse, ontem nós vimos que ela está fundamentada na reconciliação espiritual que Jesus fez conosco na cruz do Calvário. Mas eu quero ver hoje que essa luta contra o pecado, ela acontece porque manifesta em nós o que temos um diferencial, que é a nova vida em Jesus Cristo. A nova vida em Jesus Cristo. Então, há um texto que é muito conhecido, que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios 5, 17. Então, quando pensamos nisso aqui, qual que é o diferencial que temos por sermos de Jesus? Como essa diferença ela é marcante? É a nova vida espiritual que temos em Deus. Eu não vivo mais segundo os padrões do meu próprio coração, segundo os padrões da sociedade que está ao meu entorno, segundo os padrões até mesmo daquilo que o pecado quer colocar, mas eu vivo segundo os padrões de Cristo, porque a minha vida é espiritual, pertence ao Senhor, vivo por Ele e para Ele. Sendo assim, então, faz diferença ter comunhão com Cristo. O texto bíblico que nós lemos, versículo 6, diz o seguinte: todo que permanece nele. A palavra permanecer quer dizer ficar, viver, insistir, morar, talvez até esperar, aguardar, mas também persistir. Então, quando olhamos para isso, João está dizendo que todo aquele que permanece onde? Em Jesus. Quem permanece em Jesus
tem manifestações de nova vida espiritual. E isso é um diferencial. Diferencial do quê? Espiritual. Eu tenho uma nova vida espiritual em Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, o Senhor Jesus, ele falou sobre isso, usando algumas coisas. Ele diz o seguinte, olha, que todo aquele que deve permanecer nele, ele se compara a uma videira e nós como sendo os ramos ou os galhos dessa videira. E ele diz, né, várias coisas, por exemplo, ele diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Versículo 5, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E olha o que ele diz no final, porque sem mim nada podeis fazer. Até o versículo 7, esse texto é rico em verdades sobre a permanência em Jesus. Então, quem permanece em Jesus, persiste, fica com ele, tem manifestações de nova vida espiritual, que é o diferencial. Lembrando que essa permanência não é por nós mesmos. Eu tenho uma força de vontade que eu vou ficar com Jesus, vou me agarrar em Jesus e não vou soltá-lo. Não. É um coração aberto que se derrama diante do Pai, e o Pai, através da salvação, da graça e todo o trabalho do Espírito, faz isso acontecer na vida. Ele que nos faz permanecer nele mesmo. E o texto, voltando lá 1 João 3, versículo 6, diz, olha, todo o que permanece nele não vive pecando. A palavra pecado é errar ou pecar contra Deus, contra as pessoas, contra irmãos, contra si mesmo ou contra outras coisas. O o texto aqui está dizendo que não vive em estado de pecado, não vive pecando, não costuma, não vive habitualmente no pecado, como já dizia o versículo 4. Por quê? Porque há um diferencial, uma nova vida espiritual. Então, o crente em Jesus, o salvo em Jesus, todo aquele que é salvo em Jesus, tem o desejo de coração de não fazer coisas que desagradam ao Senhor. Não porque quer ser moralmente certinho, porque quer obedecer a um livro de regras, não. Mas porque a regra da salvação, a regra da graça está gravada no coração. E isso é marcado eternamente. E por isso ele não vive o quê? Pecando. O texto continua. Todo que vive pecando não o viu nem o conheceu. Porque ter comunhão com Deus é conhecê-lo. Então, se eu conheço a Jesus, eu sei, eu conheço, eu aprendo, eu descubro, eu entendo, eu reconheço, eu decidi, olha, eu não vou mais viver para o pecado, mas viverei para quem? Viverei para Deus. Portanto, eu quero convidar você. Vamos mostrar esse diferencial, não estar com, digamos assim, com um exibicionismo, não, de forma alguma, mas vamos viver esse diferencial. Sabe por quê? Porque esse diferencial, ele vai se mostrar no quê? Na prática. E o versículo 7 dirá isso que nós vamos ver amanhã, como esse diferencial da luta contra o pecado, porque da nova vida espiritual, ele pode ser mostrado na prática através do nosso coração, daquilo que há no nosso coração, das nossas vidas, através de tudo que agimos e como fazemos. Que maravilhoso é o Senhor Jesus, que Ele cuide de nós dessa forma. E eu quero, nessa manhã, convidar você a dizer a Deus, Deus, por favor, me faz a cada dia viver esse diferencial, porque eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor cuidando da minha vida. O Senhor me fez nova criatura. O Senhor me redimiu. O Senhor me salvou. Então eu preciso do Senhor cuidando da minha vida, do meu coração, de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. Ó Deus, faz essa obra maravilhosa no meu coração. Às vezes nós nos acostumamos com a nossa vida de, entre aspas, né, de crente, de salvo, e nós nos esquecemos que nós precisamos viver para a glória de Deus. Eu não vivo uma religião, eu não vivo ou participar de um grupo institucional, de um grêmio religioso, não.
Eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus e por isso eu amo meus irmãos, eu me reúno como igreja, eu vivo como igreja. Mas por quê? Porque Jesus me salvou. Então eu luto contra o pecado, eu manifesto espiritualmente isso, porque eu tenho esse diferencial que é a vida eterna em Jesus Cristo. Amém. Vamos orar nesse momento? Vamos orar. Pai amado, Deus, muito graça pelo seu amor tão grande, pela misericórdia do Senhor que nos assiste a cada instante, a cada momento. Louvado seja o Senhor. Nessa manhã, ó Pai, quando a palavra do Senhor nos fala que todo aquele que permanece no Senhor não vive em estado de pecado, ó Deus, obrigado, porque nós podemos lutar contra o pecado, nós temos essa luta espiritual na nossa vida, porque o Senhor mesmo nos reconciliou e porque temos essa nova vida em Jesus Cristo. Ó Pai, nós louvamos o seu nome, nós engrandecemos ao Senhor e pedimos, ó Pai, continua cuidando, continua derramando sua graça sobre nossas vidas, todo o seu poder, todo o seu amor. Ó Pai, que cada momento possamos entender, eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo, por isso eu vivo para a glória dele. Abençoa, Pai, a minha vida, a minha família, a vida e a família de cada um que estará participando desse vídeo, Pai, que o Senhor esteja realmente fazendo toda a obra necessária. Faz um avivamento em nossas vidas, ó Pai. Muda nosso entendimento, muda o nosso coração, muda tudo que está errado, que nossa vida seja para a sua glória. Abençoa grandemente tudo o que precisamos, todas as nossas carências, ó Pai, humanas. Temos muitas pessoas que estão enfermas, ó Pai, até mesmo pelo Covid-19, ó Pai, tantos pastores, parentes, pastores, esposos, ó Pai, tanta luta que temos, mas em nome de Jesus clamamos que o Senhor cure a todos, cure os que estão em tratamento de câncer também, ó Pai, em outras doenças que precisam pessoas que carecem do seu agir, ó Pai, em nome de Jesus faz isso, cuide do nosso dia, ó Pai, que seja uma quarta-feira, que o seu nome seja glorificado por meio de tudo que fizermos, guarda-nos, ó Pai, nós nos amou e por isso, ó Pai, temos comunhão com o Senhor através de Jesus. Continua a cuidar, dá-nos um coração cada vez mais dedicado ao Senhor, à obra missionária, em tudo que fazemos, ó Pai. Estamos na reta final da campanha de missões nacionais, que o Senhor continue abençoando, ó Pai, a todos, cada igreja, cada pastor, cada promotor de missões, os missionários mobilizadores voluntários também, que o Senhor cuide de cada um e abençoe para a sua glória. Obrigado, Pai, por esse dia. Cuide das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, então, a sua vida, que você tenha um bom dia em nome de Jesus. E se esse vídeo edificou a sua vida, compartilhe com outros, para que outros sejam também edificados. Deus abençoe e tenha um bom dia.